Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje mais uma trajetória de sucesso. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! No final dos anos 70, o Brasil mergulhava em uma forte crise financeira e o mercado nacional voltava suas atenções para carros compactos e econômicos. É neste cenário que a Fiat apresentava ao Brasil, em março de 1980, sua primeira perua, a Fiat Panorama. Nome este já usado na Europa pelos modelos da linha Fiat 128. Derivada do Fiat 147, que já era um sucesso de vendas, a perua Panorama, da metade para trás, era um projeto totalmente nacional, feito por engenheiros brasileiros. Lançada para competir no acirrado segmento das peruas compactas, tinha naquela época como principal concorrente a Chevrolet Marajó, também lançada em 1980. A Fiat Panorama chegava ao mercado já com a nova frente conhecida como Europa, que passava a fazer parte de toda a linha 147 naquele ano. Com capô dianteiro rebaixado, novos faróis maiores, lanternas envolventes, nova grade e para-choque de polipropileno, um material capaz de suportar impactos, a Fiat Panorama tinha tudo o que os brasileiros buscavam: espaço de sobra e economia de combustível. Lançada inicialmente apenas na versão C, a Fiat Panorama possuía a mesma motorização do Fiat 147 GLS, um motor 1300 de carburação simples que desenvolvia uma potência de 61 cavalos e atingia uma velocidade máxima de 142 km por hora, acelerando de 0 a 100 em 18 segundos. Um desempenho considerado excelente para o porte de uma perua. Vamos acompanhar o comercial de lançamento da Fiat Panorama. Nos dias de hoje, você deve optar por um transporte confortável, seguro, que tenha muito espaço para passageiros e cargas e que seja extremamente econômico. Nova perua Fiat Panorama, o grande lançamento da estação. Apesar do espaço para os passageiros ser igual ao do Fiat 147, na Panorama, por causa do maior volume da parte traseira e da enorme área envidraçada que permitia uma ótima visibilidade, a sensação era de maior espaço para os ocupantes do banco de trás. Destaque para o contestado degrau no teto, que aumentava o espaço interno, uma característica marcante da perua compacta da Fiat, mas que muitos achavam feio. Mas seu grande apelo era o espaço para carga. A Panorama transportava 730 litros com o banco traseiro em posição normal, ou 1.440 litros com ele rebatido. Era com sobras a maior da categoria.
Em 1981, a Fiat lançava uma nova versão, a Panorama CL, que se tornaria a versão top de linha do modelo. A nova versão ganhava, além de um acabamento mais aprimorado, um novo volante de estilo um pouco duvidoso, mas que combinava com o porte compacto do carro. Com um ano de lançamento, a Fiat Panorama alcançava um bom volume de vendas e agradava por ser um veículo compacto, espaçoso, gostoso de guiar e econômico, com um tanque de combustível de 52 litros, que garantia autonomia superior a 650 km. Acompanhe o comercial de lançamento da Panorama CL. Perua nova, que espaço! Não dava mais para viajar. Apertado por bagagens, step. E olha que painel sofisticado, que volante de classe, estofamento de veludo, dignos de uma lady. Sim, claro. Vem, gente aí. Mas olha que malandro. Fiat Panorama CL, espaço para cachorro. Nesta época, o Fiat 147 vivia o seu auge e chegou a vender mais que o Fusca e a Brasília no início dos anos 80. E com a Fiat Panorama não foi diferente. A perua da marca italiana se destacava em relação à sua principal concorrente Marajó. Mas em 1982, a Volkswagen lançava aquela que seria a pedra no sapato da Panorama, a perua Paraty, de linhas modernas e desempenho superior, que logo se tornaria a queridinha do mercado. A resposta da Fiat foi rápida. Em 1983, a marca italiana apresentava ao Brasil a nova linha 147, totalmente reestilizada. A Fiat Panorama ganhava a nova frente do Fiat Spassio, a última geração do Fiat 147. A nova Panorama chegava com faróis maiores e grade com desenho próximo ao que seria adotado pelo Fiat Uno. Destaque para a nova identidade do carro da Fiat, as 5 barras inclinadas como símbolo da marca. Além de novas lanternas dos piscas, que também ficaram maiores. A perua da Fiat ganhava também novos para-choques envolventes em plástico, largas molduras laterais e um painel reformulado. No mesmo ano, era lançado também a Fiat Panorama movida a álcool, além do câmbio manual de 5 velocidades, que deixava a perua da Fiat ainda mais esperta. Vamos acompanhar o comercial de lançamento da nova Fiat Panorama. Esta é a nova Fiat Panorama. Ela está mais bonita, com a frente toda redesenhada e novos para-choques envolventes. Por dentro, novo painel e câmbio de 5 marchas. E o espaço da Panorama é aquele mesmo. Você carrega o que quiser. Nova Fiat Panorama. Espaço para um mundo de coisas. Mesmo com o lançamento da nova Panorama, a queda nas vendas foi gradativa e o modelo passou a ser sustentado em sua grande parte pelas exportações. Curiosamente, metade de toda a produção da Fiat Panorama foram vendidas para países como Argentina, Venezuela, Chile e diversos países da Europa. Mas a realidade aqui no Brasil era outra. Entre os anos de 83 e 86, pode-se dizer que a Fiat Panorama apenas cumpriu tabela, pois nenhuma grande novidade foi introduzida na perua durante seus últimos 3 anos de fabricação. Suas qualidades, que eram comprovadas pelo seu equilíbrio entre agilidade, consumo, desempenho,
bom espaço para passageiros e ótima capacidade de carga, que fazia da pequena Fiat Panorama um dos mais versáteis carros já produzidos no Brasil naquela época, não foram suficientes para alavancar suas vendas frente aos fortes concorrentes, principalmente da Paraty, uma das grandes responsáveis pelo declínio da Fiat Panorama. Com o lançamento do Fiat Uno em 84, que chegava para substituir o Fiat 147, a marca italiana já prometia para o ano de 86 uma nova perua compacta baseada no modelo, a Fiat Elba, que decretou o fim da produção da Fiat Panorama e se despedia do mercado brasileiro após 6 anos de fabricação. No total, foram 116 mil unidades fabricadas na fábrica de Betim, em Minas Gerais, quase a metade destinada à exportação. Não podemos negar a importância da Fiat Panorama no mercado nacional, pois a perua compacta da Fiat foi responsável por abrir o caminho do sucesso para outras peruas da marca italiana, como a Fiat Elba, a Maré Weekend e o grande sucesso de vendas Palio Weekend, que vendeu de 96 a 2020 mais de 530 mil unidades. Sem contar que a Fiat Panorama foi fabricada em uma década de economia conturbada, atendendo super bem ao brasileiro por ter sido uma perua compacta extremamente econômica. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre a Fiat Panorama, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.